Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom, que ótimo. Bom, muito obrigado pela apresentação. Meu colega já falou, né, o tema da palestra hoje é Liberdade em Jesus. E para que a gente possa falar sobre esse tema, nós precisamos compreender um pouquinho, vamos reviver, né, vamos dar uma passada na trajetória de Jesus aqui no planeta, tá bom? Então, Jesus, quando aqui chegou, lá, ele nasceu numa manjedoura, né? Naquela questão de uma simplicidade, né? Junto a animais, né? Junto a pessoas simples. A equipe espiritual, né? Ou melhor, a equipe terrena que assessorava Jesus, sua mãe, Maria, seu pai, José, e todos aqueles que estiveram ao seu lado naquele momento, eram pessoas simples, né? Pessoas de uma simplicidade, uma singeleza enorme. Quando Jesus, né, chega ali à sua infância, há aquela passagem que Jesus está no templo e debatendo, né, com algumas pessoas, alguns homens importantes da época no templo, e ele faz aquilo de uma forma cheia de luz, cheia de bondade, sem a necessidade, né, de se mostrar, na pouca idade que ele tinha, ou mostrar algum prodígio dele, mas simplesmente debateu de uma forma simples, de uma forma bem tranquila, aquilo que ele sabia. Jesus não pediu títulos, ele não pediu no mundo, né? E nem obrigou e nem incitou as pessoas a buscarem títulos, a buscarem riquezas. Ele se acercou simplesmente de pescadores, novamente pessoas simples, pessoas humildes, singelas. E em momento nenhum foi se acercar de doutores, de pessoas com poder, de pessoas com condições, né, para que talvez esse projeto da Boa Nova ganhasse algum tipo de notoriedade. Jesus assim o fez. Jesus, em momento nenhum, humilhou qualquer uma das pessoas, qualquer um dos doutores da lei, quando conversou sobre a sua inteligência, sobre aquilo que ele conhecia. Ele simplesmente expressou aquilo que ele sabia e, o melhor de tudo, e isso é muito importante, aquilo que ele carregava dentro dele. Se nós formos ver, Jesus, em momento nenhum, deixou algum livro escrito pelas mãos dele. Jesus viveu tudo aquilo que ele acreditava. Jesus foi aquele ser, aquele indivíduo que esteve aqui, e ele viveu perfeitamente e de forma brilhante aquilo que ele estava dentro dele. Aquilo que ele queria e acreditava, aquela evolução dele. Aceitou o Calvário, aceitou a cruz, aceitou a injustiça, a injúria, a difamação, calado. Simplesmente calado. E após ter feito tudo, ajudado, curado, levantado, cegos, estrupiados, doentes, e mesmo assim, Jesus fez tudo isso, essa caminhada no planeta de forma singela, humilde, com sabedoria. E mesmo quando quiseram lhe dar uma coroa de reis, ou de rei, melhor dizendo, ele não aceitou. Disse que o reino dele não era aqui. E mesmo quando o colocaram, né, em situações de questionamento, ele disse: dai a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus. Jesus não tinha embate. Jesus não tinha, em nenhum momento, incitado o povo, e nenhuma atitude dele incitando o povo à revolta, mesmo sabendo que aquele povo estava, sob o jugo de estrangeiros. E aí é que a gente entra no tema, porque quando nós passamos essa trajetória de Jesus, nós repassamos, que é conhecida por todos nós, que todos nós talvez aqui saibamos, de cor e salteado, porque já ouvimos isso várias vezes, nós precisamos compreender. O que é isso? Se nós pegarmos nos dias de hoje, mas eu preciso ser assim? Eu preciso baixar a cabeça? Eu preciso aceitar que eu preciso ser isso, que eu preciso ser escorraçado, que eu preciso ser humilhado? Às vezes, no mundo de hoje, fica distante nós compreendermos isso. Porém, a liberdade que Jesus nos traz é exatamente essa ideia. Ele não se sentia assim. Por quê? Porque ele tinha fé no Pai. Porque ele sabia realmente o que era viver dentro das leis do Pai. Ele tinha compreensão perfeita e total de que a vida não era só aqui. E não era somente essa. E não era uma única vida. Hoje, trazendo para os dias de hoje, tentando compreender essas lições, se a gente tomar as lições simplesmente pela letra, ela fica difícil. Mas se tomarmos essas lições como lições do Espírito, e para o Espírito, para aquele ser que nós somos, de luz, e que estamos aqui em processo de aprendizado, ou de aprendizagem, talvez esse jugo para muitos de nós ficará mais leve. Por que eu estou dizendo ou trazendo isso? Porque talvez muitos de nós não compreendamos que tudo isso que nós vivemos, muitas músicas que estavam tocando aqui falavam palavras lindas e aquilo toca a gente. Isso acontece no dia a dia. Então, eu estou lá assistindo TV, eu estou lá vendo uma propaganda e aquilo vai trazendo para mim ideias e eu vou criando essas ideias de que aquilo é uma verdade. Vejam só, eu estou falando também de uma verdade que Jesus viveu. Jesus sabia, ele vivia, ele veio, era um espírito evoluído que chegou aqui já sabendo de toda a verdade e querendo nos ensinar isso. Então, os dias de hoje, nós somos inundados de várias informações e essas informações vão criando ideias fixas de que nós, precisamos fazer o quê? Nós precisamos comprar um carro novo, nós precisamos comprar o último iPhone, um vestido novo, uma casa. Eu preciso ter uma casa na praia. Eu preciso trocar o carro novamente, porque esse carro está ficando velho. Eu preciso comprar um vestido novo, preciso comprar aquele tênis novo. Isso são ideias dentro dessa sociedade que vivemos. Porém, nós precisamos ter em mente que talvez nada disso esteja errado, não, até porque eu não vim aqui para desfazer nada disso. Mas eu vim dizer para vocês que nós estamos aqui não para isso. Nós não viemos aqui para comprar esse telefone, ou esse carro, ou essa roupa. Nós viemos aqui exatamente para compreender essa lição sublime do Mestre. O ser simples, o ser liberto, foi essa liberdade que Jesus nos trouxe. Essa liberdade de vivermos uma vida simples,
de entendermos que feliz não é aquele que muito tem, mas aquele que pouco quer. Mas, Luiz, como é que é isso, aquele que pouco quer? Sim, aquele que pouco quer. Aquele que tem uma ideia, né, bem traçada da sua vida, de que há as dificuldades, mas não porque Deus quer nos punir, mas são dificuldades para que a gente possa aprender. São resultados de escolhas que fizemos muitas vezes nessa vida ou em outras vidas. Por exemplo, nós estamos lá na faculdade, nós estamos na escola. O que vem depois de um bimestre que o professor dá matéria? Não vem a prova? E eu posso repetir. Eu posso ficar lá de DP. E aí eu tenho que fazer aquela matéria. A mesma coisa é a vida. A mesma coisa é a nossa estada nesse planeta, nesse exato momento. Nós angariamos débitos. E Jesus nos mostra isso. Ele nos mostra que para que a gente possa viver uma vida plena, nós precisamos viver dentro do quê? Dentro das leis de Deus. Então nós não viemos angariar bens e viver uma vida, né, aquela vida vazia. Nós viemos, aprender principalmente a amar. Porém, o amor, ele também é um pouco deturpado, mas isso aí vai ficar para um outro tema de palestra. Então, a gente não entende esse amor, mas esse amor está como naquela música de Judas. Foi a mãe de Jesus que foi resgatar Judas. E existe uma história na espiritualidade, né, de que Jesus resgatou Pilatos. É esse amor que Jesus nos ensinou. É esse amor que Jesus nos traz e nos mostra que essa liberdade de pensarmos e de vivermos de forma simples as leis de Deus, confiantes no dia de uma manhã, confiantes na vida eterna, é que faz com que nós passamos essa vida de cabeça erguida, confiantes de que o Pai nunca nos abandona, confiantes de que o Pai sempre estará ao nosso lado. Porque Jesus não escreveu e viveu. E a história de Jesus, ela é repassada durante longos e muitos anos. E olha que Jesus não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Ele precisava viver aquilo. E se libertar é deixar de buscar somente esse lado material, entender que essa estada no planeta é uma estada de aprendizagem, de construção desses espíritos que somos nós. Somos seres de luz. Somos seres que fomos feitos e criados pelo amor de Deus a todos nós. Porém, precisamos obedecer certas leis. A lei principal é aquela de que não quero para mim, ou não farei ao outro aquilo que poderiam fazer para mim, que é a lei principal do amor. Talvez a gente não entenda, mas se pararmos para pensar, qual foi o maior ensinamento de Jesus? Qual foi o maior exemplo de Jesus na sua passagem aqui para a Terra? Amar ao próximo, perdoar, não é? Ajudar ao próximo. Porém, existe um exemplo de Jesus que muitas vezes a gente não compreende quando a gente só toma a letra, a palavra, aquilo que está escrito, sem compreender a essência do Mestre. Jesus, ele nos deixou como legado e como exemplo, aonde nós, como seres de luz, filhos de Deus, espíritos eternos, podemos chegar em evolução.
Porque Jesus também evoluiu na sua trajetória. Dentro da justiça de Deus, Jesus foi um espírito que também evoluiu. E nós podemos chegar aonde ele chegou. Porque senão ele não teria nos dito: ó homens de pouca fé, vós sois deuses, podeis fazer isso e muito mais. Então Jesus estava falando para nós e de nós nesse momento. E de nós, quando eu digo, todos nós que estamos aqui, e todos nós que estamos na família, e todos nós que estamos ao nosso redor e que cruzam as nossas vidas. E quando eu compreendo essa trajetória de Jesus, não pela letra, mas sim pelo exemplo do Mestre, pela vitória que ele teve diante, né, dessa trajetória, eu compreendo que a vida é muito maior do que esses problemas que eu enfrento hoje, que muitas vezes são culpa daquilo, ou responsabilidade. Eu não gosto de usar o termo de culpa, mas a responsabilidade nossa de erros muitas vezes nessa vida, de erros no passado, e Deus é tão bom que não deixa a gente lembrar, né? Que ótimo, né? Que a gente não lembra do que a gente fez em vidas passadas. Que ótimo. E o exemplo de Jesus é realmente para que a gente possa se libertar, para que a gente possa viver essa vida plena. Eu tenho que trabalhar? Tenho, porque o trabalho é uma lei de Deus. Eu tenho que fazer o que eu faço, porém, a minha vida é muito maior. Ela não cessa nesse exato momento, quando eu cerro os olhos da matéria. Ela vai muito além disso. Quando eu entendo, não só as palavras de Jesus, mas os exemplos do Mestre, eu percebo que eu posso ser muito maior. Porque se ele pôde, por que eu não posso? Se ele conseguiu, por que eu não consigo? O que é mais simples? Eu ter razão ou eu ser feliz? Jesus teve os dois, né? Ele tinha razão e ele era feliz. Aliás, ele é feliz ainda. Então, o convite que Jesus faz é que sejamos livres. Livres dessas amarras que muitas vezes o mundo nos coloca. Livre das amarras dessa escuridão que o mundo nos traz. E nós não percebemos que esse mundo vai nos enredando, vai nos amarrando, e aí eu crio débitos, e crio outros débitos. E aí quando eu vou chegar lá em nosso lar, eu vou olhar numa telinha e falar: nossa Senhora, hein? Mas eu prometi que eu não ia fazer e fiz de novo. Quem assistiu Nosso Lar 2 aqui? Alguém? Quem assistiu? Tá, quem não assistiu, por favor, assista, é muito bom, tá? Eu não vou dar spoiler para vocês. Mas existe exatamente isso, uma cena, quem lembra, né? Em que o pessoal conversa, fala: olha, eu vou voltar lá, pode deixar, eu vou fazer tudo certo, eu vou, né, tirar 10 em tudo. Eu vou fazer a coisa tinindo, mas a gente esquece. E por que a gente esquece? Justamente para a gente ser livre. Porém, eu costumo ler e entender só a palavra. Eu não vou buscar a essência das palavras. Eu não vou pegar o exemplo. Muitas vezes eu leio e eu não consigo entrar naquela palavra. Eu vou dar um exemplo. Esse tema foi muito engraçado, porque eu comecei a ler o tema, né? Liberdade em Jesus. Eu falei: cara, liberdade em Jesus. Parece um negócio, como é que é isso? E aí eu comecei a ler. E o trecho, né? Quem quiser pode pesquisar lá no livro, né? Palavras de vida, né? Palavras de vida, liberdade em Jesus. E ler, aí você começa a pensar, eu comecei a me colocar, né? Porque todos nós, quando fazemos uma leitura, a gente acaba se colocando no lugar do personagem, é como se a gente estivesse vivendo aquilo, né, na leitura.
E aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, ele é mesmo, né? Ele chegou aqui, ele nasceu numa manjedoura, e ele é um espírito evoluído. Ele tomou para trabalho junto com ele uma equipe de pessoas simples e humildes. Ele foi conversar com pessoas, doutores da lei, e ele simplesmente falou sem esnobar ninguém. E é isso que eu convido muitas vezes, a ler principalmente a nossa vida. Leia a nossa vida. Leiam, cada um de nós, essa vida. Como Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Olha que responsabilidade, hein, gente? Olha a responsabilidade. Mas como ele faria? Né? Como ele agiria se ele estivesse aqui no meu lugar? Isso não importa a idade, não. Isso é um exercício muito bom. E eu falei, poxa vida, ele curou um monte de gente, né? Muitos de nós vamos falar, isso era política da época, não importa. Não adianta nós trazermos essa essência de Jesus, esse exemplo, essa magia do Mestre, para os dias de hoje, sem perceber que a essência e o princípio é o amor. É o amor pela vida, é o amor pelo próximo, mas é aquele amor que... Outro dia me perguntaram, né? Até numa palestra me fizeram uma pergunta e perguntaram assim, que pergunta você faria para você mesmo? Eu falei, poxa vida, qual o caminho para eu aprender esse amor? Que é esse amor que eu falo para vocês? Não é o amor de ter razão, o amor de empoderamento, o amor que tosa, que imprime medo, mas é um amor que liberta, é o amor que ensina, é o amor que evolui, é o amor que transforma. Quando compreendermos isso e trazermos isso para dentro de nós como projeto de vida, sem deixarmos de fazer nada, o trabalho, a vida a dois, o casamento, as relações, com certeza nosso mundo será um mundo melhor. Por quê? Porque se nós acreditamos na vida após a morte, e temos a ideia que um dia retornaremos a esse planeta, a pergunta que fica é, que pessoa queremos encontrar aqui quando aqui voltarmos? Que a doce paz de Jesus esteja no coração de vocês, que o amor de Deus nos acompanhe em nossos lares hoje e sempre. Muito obrigado, uma boa noite a vocês.